pastor Silas Malafaia, de ontem para hoje, já publicou aí pelo menos 3 vídeos. E a gente está com aquele compromisso tácito de não deixar passar nenhuma falsa profetada. A profetada já é falsa, né? Mas é um exercício persistente de se manter o mal no poder, que for realizado por pastores da relevância nacional que tem o pastor Silas Malafaia. E aí, desses 3 vídeos que ele gravou, 2, um parece que está traduzido para o inglês, com legendado, são sobre os acontecimentos de Israel, ali, Israel e os árabes, né? E quanto a isso, vou deixar um link aí para você ler, algo que o pastor Hermes C. Fernandes escreveu sobre a verdade em relação a essa questão de Israel, se Israel realmente deveria ter aquele território para ele, se Jerusalém tem de ser de Israel, porque nós sabemos, nós que estudamos a palavra de Deus e não tradições judaico-cristãs, nós sabemos que Israel nunca cumpriu o seu pacto com Deus. E o próprio Deus em pessoa, quando esteve aqui, proferiu juízos contra Israel, dizendo que ai das cidades de Israel, ai de Corazim, ai de Cafarnaum, ai de tantos outros lugares, ai de Betsaida, porque viram Deus em pessoa e não conseguiram enxergá-lo como Deus, conforme faziam o centurião romano, a mulher cananeia, as pessoas que não eram de Israel. Aí Deus falou, a vossa morada ficará deserta. E aí desde a destruição do templo, Israel não consegue ter o seu culto. E é isso, Deus tem um acordo histórico com Israel que eles não cumpriram. E enquanto Israel e Deus precisam se entender, não adianta os evangélicos ficarem idolatrizando o povo de Deus como se o sangue deles fosse melhor do que o nosso. O povo de Deus nesse sentido histórico, porque o povo de Deus somos todos nós, né? Não é para a gente ser antissemita, mas também não é para a gente ser adoradores de povos semitas. Eles são povos, têm suas alianças com Deus e Deus tem alianças conosco e a gente tem de ver se nós estamos cumprindo isso. Porque a propósito, vou deixar também um vídeo meu aí sobre essa questão do porquê Israel acabou não usufruindo de todo o território prometido quando do Êxodo. Vou deixar aí também esse link para você assistir. Mas falando das alianças de Deus conosco, o Brasil está vivendo o ápice da corrupção patrocinada por evangélicos. Essa que é a nossa tragédia e é em relação a ela que temos de atentar. E a primeira pergunta que eu faço é, por que esse tanto de gente que insiste em dizer que Bolsonaro é um homem colocado lá por Deus, se eles confiam tanto em Deus, por que eles se empenham e utilizam-se de meios até criminosos, utilizam-se da mentira, utilizam-se das fake news, utilizam-se do crime para manter aquele homem lá e toda a sua equipe, aqueles filhos criminosos que eles têm, aqueles filhos de estilo miliciano, que sabem jogar cortina de fumaça, que só ganham tudo na intimidação. O presidente agora está duvidando das eleições pelas quais ele foi eleito. Ele está dizendo que a eleição no Brasil sempre teve fraude. Então, será que a eleição dele também foi uma fraude? Nós sabemos que foi uma eleição de teor espiritual negativo. Em relação aos crentes foi castigo, em relação ao país foi a prosperidade dos marqueteiros de Bolsonaro misturado com os empresários de Bolsonaro que não gostam do povo brasileiro, com os fazendeiros, com os evangélicos que querem se impor sobre o país. E nada disso tem a ver com o caráter de Deus. Então, mas se essa gente diz tanto crer em Deus, por que que eles recorrem a tantos meios, que é o que eu vou mostrar para você agora, respondendo ao 3º vídeo que ele postou na sexta-feira, né? Então são 3 vídeos, 2 hoje e 1 ontem. Ele postou um vídeo enfurecido com a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquéritos do Senado Federal em relação às ações do governo federal na Covid. Então preste atenção. Mas é isso. Se esse povo diz que confia em Deus, por exemplo, por que o advogado-geral da União, um pastor evangélico, o André Mendonça, pastor presbiteriano, por que que ele está pedindo para que o Pazuello fique em silêncio? Por que que esse homem quer proteger os crimes do ex-ministro da Saúde? Outra coisa, aquele Van Garten que começa na CPI, quem está vendo a CPI todinha está escandalizado, né, dos evangélicos envolvidos na CPI, talvez o mais... acho que ele é cristão, nem sei se ele é evangélico. O mais ético foi o presidente da Anvisa,
Ele foi ético, ele deu informações, ele cumpriu com seu caráter ético, independentemente dele gostar tanto de Bolsonaro. É isso. É só a pessoa ser ética. Mas pega, por exemplo, o Fábio Van Garten. Não sei se é assim que se pronunciou o nome dele, mas ele chega lá fazendo um preâmbulo, o advogado que ele faz um preâmbulo, aí ele começa dizendo que ele se aconselhava com a R.R. Soares, que ele se aconselhava com Silas Malafaia, que ele frequenta o Templo de Salomão e que ele fez parte de um governo cristão, defensor da família. Meu Deus, que governo cristão defensor da família é esse? Ou seja, em meio à CPI nós temos uma verdadeira operação abafa Bolsonaro, e é uma operação que acaba sendo criminosa a desses pastores, desses homens de Deus. O Van Garten chegou com essa introdução e mentiu descaradamente na comissão. Deve ser convocado de novo, né? Ou pelo menos foi entregue para o Ministério Público os seus crimes cometidos lá na cara e no interior da comissão. É até engraçado essa história de falar que é um governo temente a Deus, que o Bolsonaro ele não teme a Deus, ele usa Deus para os seus fins pessoais. Porque Deus aparentemente o protege. Deus o protege porque Deus está revelando para o Brasil a perversidade de um homem que a parte cristã deste país decidiu adorar, incluindo Van Garten, incluindo o seu servo de besta, o advogado-geral da União, né? Autoritário que é, pode até me procurar e me prender, porque eu estou dizendo isso aqui, mas é a verdade. Ele pode me prender, mas ele não pode lançar minha alma no inferno. A dele é que está arriscada a ir para o inferno, a desse advogado-geral da União, em proteger coisas ensandecentes. Então, Deus protege Bolsonaro nesse sentido de mostrar para a gente o que foi que esse povo de Deus elegeu. O Bolsonaro protege a família. Ele protege a família dele, os negócios dele. O povo que ele acha é só aquele povo que fica ali o adorando no cercadinho. Ele não é o presidente da república. Ele é o presidente daquele povo que pensa como ele. E isso não é público, isso não é coisa pública. Aí, o Silas Malafaia me grava um vídeo furioso. Eu vou elencar algumas coisas aqui que ele vai falando no vídeo, eu vou respondendo. E a primeira coisa que a gente tem, ele fica invocado que o Renan Calheiros, como é que ele chama ele de cretino, investigado, aquela coisa toda. E aí ele tem um parceiro lá, um tal de Girão, o Eduardo Girão, que é um cara que fica girando, dando voltas para favorecer o governo. Que falta de ética de um senador. Os senadores estão pasmos com as coisas que eles estão descobrindo lá. Quem está acompanhando a CPI todinha está vendo as coisas que estão sendo reveladas lá, e o Pazuello deveria se dar essa chance de sair desse capacho de homem criminoso como o Bolsonaro. Mas aí, o que se descobre? Que em meio a tanta coisa denunciada ali, o Malafaia faz exatamente como um grande escriba e fariseu. Ele elege o mosquito enquanto ele está engolindo camilos. O que é o mosquito? É uma coisa ou outra na sessão, de todas as sessões que dá errado, né? Povo abençoado do Brasil, todo brasileiro precisa assistir esse vídeo. Eu vou falar muito pouco. Eu vou provar com fatos da CPI como Renan Calheiros é um cretino mentiroso, mente descaradamente. O senador Girão, que não é governista, é independente, querendo convocar o diretor-geral da Polícia Federal, e como Renan mente e pula, dizendo que nunca um diretor da Polícia Federal foi convocado em CPI. Vou mostrar a mentira dele, já foi convocado, até ministro da Defesa foi convocado e presidente do Supremo convidado. Preste atenção e você vai entender por que ele e outros que estão lá não querem que o diretor da Polícia Federal dê depoimento na CPI. Preste muita atenção. Aí ele elege aquilo para falar, olha, o Renan errou, o Girão convidou isso, mas o todo ele está escondendo de você. Ele está escondendo de você, por exemplo, que o Bolsonaro deixou de vacinar centenas de milhares de pessoas no ano passado porque ele rejeitou umas 5 vezes negociar com a Pfizer, enquanto ele fechou negócios escusos com a Índia que nem aconteceram, né? Por implicância mesmo. Isso tudo está sendo revelado lá, revelado no sentido de estar sendo documentado. Outras pessoas serão chamadas em relação a isso. Até o filho do Bolsonaro vai ser chamado porque ele se meteu numa coisa que não é papel dele.
Ele é um vereador do Rio, o que ele está negociando vacina e impedindo uma empresa de vender vacinas ao país? Aí o Bolsonaro vende aquela ideia de que ele não queria gastar dinheiro com o país, mas na verdade ele só não estava querendo mesmo era gastar dinheiro com a vacina. Tem aquele discurso que mandaram dinheiro para os estados, mas isso também está sendo investigado. Que dinheiro é esse que foi mandado? E aí o Malafaia faz aquilo que é uma prática de um exímio fariseu, que Jesus disse em Mateus 23. Ai de você, Silas Malafaia, que coa o mosquito, ou seja, no processo de coar, o mosquito fica e o camelo passa. Passa corrupção, passa mentira, passa falsa profecia, passa um monte de coisa, mas ele fica assim, ai, o Renan errou, ai, aquela sessão que o Girão queria girar. É o mosquitinho do fariseu. Quer ver? O presidente, aos colegas, né, para que a gente possa também aprovar esse requerimento número 95, que é um requerimento que chama aqui o senhor Paulo Maiorino, que é o diretor da Polícia Federal, tendo em vista o requerimento onde eu relaciono as investigações, que foram mais de 61 investigações da Polícia Federal, que levaram 1.160 mandados de busca e apreensão, 12 prisões preventivas e 135 prisões temporárias contra suspeito, para ele poder vir aqui à casa, explicar o andamento dessas investigações, trazer alguns dados importantes, para a gente poder alternar, como a gente suscitou nesses dias, poder alternar alguém do governo federal, que eu disse que aprovo todos, dependendo de minha parte, e alguém dos estados e municípios. Palavra. O Girão, ele está querendo chamar policiais federais da conveniência dele. Como assim? Ele quer chamar o policial federal que estava investigando o que os governadores fizeram. Ele até elenca, né, o que esses governadores fizeram nessa operação do policial federal. Aí ele fala aí desses números de investigados, presos, prisão preventiva, prisão temporária. E ele fala que ele está querendo chamar esse delegado para dar alguma variação na CPI da Covid. Mas variação para quê? Se o próprio Girão demonstra que os delegados fizeram o trabalho deles, são prósperos. Nós temos até o governador do Rio de Janeiro, que já não é mais governador, o de Santa Catarina, que por 2 vezes sofreu investigação para impeachment. Então, a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, conquanto ela esteja ali aparelhada, né, fazendo só as investigações que querem para proteger o seu presidente ídolo. Mas beleza, essa parte está fazendo o trabalho deles. Seria um policial federal próprio para ser chamado pelas assembleias legislativas quando forem investigar os governadores. Aí eles ficam com raiva porque o Procurador-Geral da República manda uma mensagem para o Renan Calheiros no meio da sessão e diz que seria uma afronta ao Estado de Direito, uma afronta ao Ministério Público chamar a procuradora, né? Porque é a procuradora que estava investigando as questões estaduais. O Malafaia é bravão, vai ficar dizendo assim, ele está mentindo, falando que nunca foi chamado a Polícia Federal. Eu queria dizer que o requerimento extra-pauta que Vossa Excelência traz, pela primeira vez na história das comissões parlamentares de inquérito, convoca um diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, é uma tentativa de convocar uma instituição respeitável do país para depor numa comissão parlamentar de inquérito. Transforma em convite, sem problema nenhum. Não, pode transformar em convite. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma coisa muito séria para Vossa Excelência pedir para colocar extra-pauta. Essa CPI é séria. Essa CPI Renan, deveria ser séria. É tão séria que ela já temos esse eu quero que ela seja séria. O objetivo é esse. A gente precisa pelo menos fazer a coisa com que tenha um pouco de credibilidade. Senador, o que nós recebemos aqui, para os senhores terem uma ideia da audiência dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, uma recomendação do Procurador-Geral da República, que diz assim, preste um pouco atenção nisso, se a Lindora for convocada, será uma afronta ao Ministério Público, sem precedentes na história do Brasil. O Supremo, membros do Ministério Público, juízes serem convocados a prestar depoimento sobre
a atividade fim, não pode. O Renan Calheiros não está mentindo, porque na verdade os policiais federais que ele aponta aí na filmagem, se você for reparar para ver as reportagens, você vai ver que trata-se da Operação Sete Garras, não sei se é assim que se pronuncia. E aí eles chamaram o Gilmar Mendes, que era o presidente do Supremo na época, o ex-diretor da ABIN, eram pessoas que eram vítimas naquela operação. Aí a CPI queria chamá-los para saber o que tinha acontecido com elas. O Gilmar Mendes, o Paulo Lacerda e outras pessoas que estavam envolvidas, né? O Paulo Lacerda, da época, já estava até afastado da ABIN, né? E o delegado federal que estava envolvido nas questões das escutas, ou seja, tinha a ver com a investigação daquele caso. E não era igual o Girão e o Malafaia, né? A dupla dinâmica, estão querendo fazer, de chamar delegado para falar de questões relativas ao Estado. Aí não, né? Então, como o ministro do Supremo, né, o presidente do Supremo à época, ali para 2008, ele também era vítima dos grampos que tentaram colocar na sala deles, ele foi convidado. Nem sei se ele chegou a atender na época, mas é bem diferente isso que o Girão e o Malafaia querem do que está acontecendo na Covid. O que está acontecendo na Covid, muitas pessoas já estão trazendo dados. Por exemplo, se o Pazuello quiser blefar, não vai adiantar. Outras pessoas serão chamadas e vão dizer o que testemunharam acerca do Pazuello. Só fazer aqui o contraditório com o relator, né? Não existe em nenhum local dizendo na Constituição que não pode vir. Não tem precedente. Não tem precedente, mas essa CPI, da forma que ela começou, né, com o conflito de interesse flagrante do senhor com relação ao filho, que a gente tem colocado aqui. Se a gente não for olhar para gestores municipais e estaduais, se a gente não fizer nosso trabalho aqui, essa CPI que já caiu no descrédito do povo brasileiro, já totalmente fica sem sentido. Presidente. Ou a gente tem um requerimento, senador. Pela ordem, presidente. Meu. Ou seja, repetindo, eles foram chamados porque eles eram vítimas. E o Girão só está mesmo girando em prol de Bolsonaro. Está tentando blefar a própria comissão da qual ele faz parte. Aí essa reclamaçãozinha boba do Girão, não é que essas pessoas não podem vir. É que o objetivo de Girão e companhia, e Malafaia, é desviar o foco das investigações, porque a investigação da CPI é para investigar os erros do governo, da presidência da República. Aí eles querem desviar o foco para os governadores, porque aí eles mantêm Bolsonaro longe das investigações, porque está se revelando as corrupções de Bolsonaro, e não sei por que o Malafaia não quer que essas corrupções sejam reveladas. Não adianta falar que a CPI caiu em descrédito. Ela está, na verdade, a revelar os intestinos do governo Bolsonaro. Tanto é verdade que eles estão todos nervosos. Não dizem que são crentes, que confiam em Deus? Por que não fazem como José no Egito, o profeta Daniel, a rainha Esther, vão para o seu secreto clamar? Mas não, o homem vai confrontar. O Bolsonaro teve a cara de pau na quinta-feira, enquanto acontecia a CPI, ele foi ao estado onde é o governador, o filho do Renan Calheiros, comemorar uma obra como se fosse do Bolsonaro, e era uma obra estadual que ele foi comemorar lá, que ele foi inaugurar. Você vê a disfarçatez do cara, o cara é moleque, é malandro. Ele é aquilo que ele diz dos outros. Ele não chamou o Renan de vagabundo. Ele que é um vagabundo de chegar no estado do outro, inaugurar uma obra que não é dele. E aí fica lá sendo protegido pela sua trupe. Isso mostra o que? Eles estão desesperados, ensandecidos. Se não tivessem devendo nada, se desesperariam diante de Deus e não ficar fazendo charminho para ganhar opinião pública. Ele acredita que é Deus que vai tirá-lo de lá? Então por que ele não confia em Deus para mantê-lo lá? Que verdade que Girão quer buscar? Ele está se rebaixando em prol de Jair Bolsonaro, esse fenômeno, né? Como que um homem sociopata como Jair Messias Bolsonaro pode gerar essa compaixão coletiva? O que tem de errado em nós, nessas pessoas que defendem esse homem? Ele está se rebaixando. A verdade que o Girão quer buscar é a verdade conveniente. E sabe o que significa verdade conveniente? As conveniências dele, que é o quê? Tirar Bolsonaro do foco e focar nos governadores? O nome da verdade conveniente é mentira. É aquela coisa assim, palavras não matam. E aí as palavras dele
mataram porque eram palavras para o público e não atender a Pfizer várias vezes às ocultas. Enfim, muitas outras coisas parecidas com essa que estão aparecendo assim, ó, na CPI, deixando todo mundo surpreso. Ele tem o direito, mas a gente tem o direito de convidar também. Não, ele disse que já falou com Vossa Excelência várias vezes. Não, falou comigo uma vez ontem. Falou uma vez comigo. Eu estou dando uma informação que está aqui. Ele disse que já falou várias vezes e que é ingenuidade sua. Eu não acho que é ingenuidade. Não, não é ingenuidade, não. É querer buscar a verdade. É o que essa CPI não quer buscar. Não é ingenuidade, não. Aqui é querer buscar a verdade para o povo brasileiro que não estão querendo deixar a gente buscar a verdade. E já começamos mal, tenho dito, mas o caminho está indo por outro. Por favor. Que moral um sujeito cretino e mentiroso desse tem para ser relator da CPI? Cretino e mentiroso é o Malafaia. Você viu como é que ele forjou uma verdade aí? Como é que nunca a PF foi chamada? A PF que foi chamada porque era vítima. Essa PF aí está sendo chamada, sendo usada, a PF, as subprocuradores estão sendo usados por Malafaia e pelo girando, para desviar o foco das investigações, que eles querem que o delegado e a subprocuradora sejam usados para cometer crimes, para manter quem eles querem na presidência, esses que dizem confiar em Deus. O cara com um monte de inquérito no Supremo Tribunal tá lá só para meter o pau no presidente do governo e intimidar qualquer um que seja a favor do governo com abuso de autoridade. Que cara é esse, gente? Não quer convocar o diretor da PF para poder mostrar a roubalheira de bilhões que o governo federal mandou para prefeitos e governadores? Isso é uma afronta, isso é uma vergonha. Ter inquérito, como ele diz, né, ou responder a inquéritos, não é ser condenado. Inquirir, já disse isso em outro vídeo, é você ser interrogado. Aquilo pode ser fato ou não. E é claro, quem está sendo investigado agora é Bolsonaro e seu governo. E não é por má intenção, é porque o objetivo de qualquer CPI é investigar os erros. No caso deste, os erros cometidos, as omissões e os crimes cometidos contra as medidas que deveriam ser tomadas em relação à Covid-19. Tem que se investigar isso, porque esse homem fez tudo o que queria e achou que não seria investigado. Sim, o objetivo é comprovar os indícios. Qual que é o problema disso? O objetivo de uma investigação é comprovar os indícios. Qual é o crime que tem nisso? E também por que Malafaia está com medo disso? Investiga-se, quem não deve não teme. Eu poderia aqui contar histórias pessoais nesse sentido, onde a gente foi investigado de maneira errada, foi julgado, e a gente se manteve firme e viemos para a nossa casa, eu e minha esposa, e clamamos ao Senhor e fomos contemplados, porque realmente nós não devíamos nada. Agora esse povo está nessa latição toda, porque eles estão devendo muito. Aliás, Silas Malafaia está devendo tanto a Deus, que o colocou sobre o país de maneira nacional por amor ao sogro dele, falecido Pastor Santos. Ele está só cavando a própria cova com essa ingratidão dele em ficar protegendo gente que não tem pacto com Deus, como esse presidente. É intimidar, sim, intimidar qualquer um que até usa Deus para ser a favor de determinado tipo de crime. Qual que é determinado tipo de crime? Em não socorrendo a população, como os outros países fizeram ainda em 2020, deixou a população morrer. Olha só, a CPI da Covid descobriu que em dezembro nós tínhamos mais de 150 mil já pessoas mortas pela Covid, enquanto Bolsonaro rejeitava negociar com a Pfizer e tinha feito um negócio errado com a Índia que nem se cumpriu até agora. Isso tem de ser investigado. É intimidar isso, é intimidar Malafaia, é intimidar Girão, é intimidar quem quer proteger isso, gente. Olha quantos de nós poderiam estar vivos se não fossem essas omissões, porque no meio de pessoas que Deus resolveu recolher, há muitos que os homens mataram independentemente da vontade de Deus. Isso tem de ser investigado. Isso tem de ser... É igual esse paradoxo de Israel em relação à crucificação de Jesus. Jesus iria ser crucificado, mas por Israel ter pagado esse mico de executar o crime de entregar Jesus para Roma, Israel pena até hoje. É o que vai acontecer com esse governo que se acha colocado por Deus e que usou o achar-se colocado por Deus como álibi para cometer crime contra o povo, principalmente contra aqueles que não ficam adorando sem máscaras e em aglomerações.
tem que intimidar essa gente sim, não tem nada de errado na CPI nesse sentido não. Essas informações só se conseguem por meio de intimidação sim. Beleza, a suposta roubalheira desses bilhões que Malafaia tanto fala, para o desgosto dele é papel das assembleias legislativas de cada estado. Essas assembleias podem chamar esse delegado e essa subprocuradora que eles querem chamar, por exemplo. O papel do Senado é, quando der tempo, verificar o que foi feito com o dinheiro enviado para os estados. Mas não é o foco. O foco é investigar o que o senhor presidente fez. Esse que gosta tanto de tirar onda, que em meio aos mortos estava aí passeando de moto sem capacete, em meio aos muitos mortos, no dia que o Brasil completou os 400 mil mortos, ele foi almoçar com empresários. Na cabeça dele, quem produz são apenas os empresários, os empregados que estão a morrer de Covid não produzem. Ele despreza a população. Por que você não quer investigar esse cara, pastor? Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre dessa gente e abençoe você. Verdade. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente que usa Deus para esconder crimes do seu ídolo. Sim, e só assim seremos abençoados mesmo. Uma bênção bem diferente daquela que Malafaia pensa ser bênção.